Amém. Que a paz seja convosco. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Nós vamos falar em breve palavra, para nós orarmos juntos, sobre as características da fé genuína. Precisamos compreender, amados, que a fé, ela é bíblica e ela tem certas características. Nós precisamos aprender um pouco para nós termos uma fé do tipo de Deus. 1 João 5, versículo 4 e versículo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, este mundo já não é. Por todos os lados nós vemos os efeitos da queda. Nós vemos que as coisas estão o contrário do que deviam estar. Deus criou o homem para ter saúde. Por todo lado nós vemos a enfermidade. Deus criou o homem para ter prosperidade. Para todo lado é escassez, é falta de dinheiro. Nós vemos que Deus fez o homem para ser vitorioso sobre o pecado, sobre a sua carne, sobre o seu temperamento mal. E por todo lado nós vemos contenda, carnalidade, escravidade. Então, este é o mundo que jaz no maligno. E aqui diz que a única maneira de nós vencermos isto é através da fé. Quando Deus prometeu a terra para Israel, nós vemos que naquela terra havia gigantes. Então Deus havia dado a terra e agora eles teriam que guerrear com aqueles gigantes que estavam ali contra a vontade de Deus e que estavam ali de uma maneira resistente, de uma maneira sistemática, de uma maneira teimosa, e eles deviam ser expulsos e destruídos. O que significa que tudo aquilo que está na nossa vida, que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário, cabe a mim, eu e você, expulsar e destruir. Como nós vamos fazer isso? Aqui diz, esta é a fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quais são as características dessa fé que realmente vence o mundo? Vamos ver em Daniel, se você tiver com a tua Bíblia na mão, fica a tua Bíblia na mão, Daniel capítulo 9, versículo 2. Então, nós vemos que a Bíblia, amados, é uma graça oferecida. Ali existem promessas para todas as nossas dificuldades, tem uma promessa de vitória. Não importa o desafio que você passar, a luta, a prova que você passar, você vai encontrar na Bíblia sementes ali de promessa oferecida. Você sabe que a graça, ela é oferecida, mas é preciso que haja uma resposta da nossa parte. Você veja que Deus prometeu aquela terra, mas ela não viria para aquele povo automaticamente, não viria com o tempo, não viria assim acidentalmente. Havia uma guerra real que devia ser lutada para que aquela terra que já era deles, eles pudessem se apropriar delas. Então uma coisa é a graça oferecida. Muitas pessoas pensam, porque a graça foi oferecida, ela automaticamente se implanta. Não, existe uma parceria. A graça ela é oferecida. Todas as promessas que estão aqui da Bíblia são para todos os cristãos. Mas por que nós vemos um monte de cristãos que não têm recebido o que já foi oferecido? Se essa graça agisse automaticamente, Israel não teria que lutar com os gigantes, certo? Se essa graça agisse automaticamente, todos os cristãos seriam prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Se isso viesse sobre todos, automaticamente, infalivelmente, inexoravelmente, inflexivelmente, se todos, já que ela é oferecida, ela se manifesta, não, ela é oferecida. Mas existem certas características da fé que faz com que essa graça oferecida seja usufruída. Há uma diferença entre a graça oferecida e a graça usufruída. Nem todos usufruem daquilo que Deus oferece, porque Deus oferece, mas Ele não força, Ele não implanta isso sem a nossa participação, sem a nossa resposta. Veja, Deus deu a Israel aquela terra, mas aquela terra não viria a Israel sem a participação inteligente e a resposta de Israel em cima da promessa. Então a promessa, toda a Bíblia, ela é graça oferecida. Nós vemos em toda a palavra um monte de coisas que Deus nos oferece. Vamos ver. Em Daniel capítulo 9, versículo 2, diz assim. Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
Eu entendi pelos livros, eu compreendi. Então vamos ver as características da fé genuína. Primeira característica, a graça é percebida, certo? Qual a primeira característica? Graça percebida. Aquilo que eu não percebo, eu não recebo. Porque ainda que seja meu, eu não percebo. Portanto, eu recebo o que eu percebo. É muito importante, diz ali, aquele que medita nessa palavra dia e noite, tudo que fizer será bem-aventurado. O que é meditar de dia e noite? A palavra meditar na Bíblia é hebraica, só meditar é H é H-A-G-A-H. Hagar quer dizer o seguinte, a palavra meditar. Você está passando o dedo, Geraldo, e cantando aquilo ali bem baixinho de você para com você mesmo. Isso é meditar. Você está passando o dedo, é assim que os judeus fazem. Eles param no muro e ficam ali passando a mão nas escrituras e cantando aquilo ali bem baixinho. Isso é meditar. Você está ganhando as escrituras, cantando. Tanto que a Bíblia diz, amados, em Efésios 5, 18 e 19, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra enchei-vos do Espírito Santo, no original, ela está na forma passiva. Como que significa? O original, se você for ver no original lá, grego está assim, ó, permitir, deixai-vos ser continuamente enchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quem é que enche? É Deus. Mas você tem que permitir. Você tem que ser receptivo. Então Efésios 18 diz assim: permitir-vos, deixar-vos ser continuamente cheios do Espírito. Como é? Quem que enche? Deus. Mas como é que Ele enche? Aí vem 19: falando entre vós, ou com vocês mesmos, e nos salmos. Então enquanto você está ali, você está permitindo que o Espírito te enche. Então tem que haver da parte do homem uma receptividade, uma abertura. Então, esse meditar significa, você está passando o dedo, tanto que fizeram uma lista agora, Geraldo, uma lista telefônica chamada H, que você vai passando o dedo procurando o endereço, até chegar onde você quer. Entende? Deve ter sido feito para alguém que é hebraico, que entende muito a profundidade da palavra meditar. Então, meditar é você estar todo envolvido, a tua mente, a tua mão, os teus olhos e cantando aquilo baixinho naquelas escrituras. Ele diz: permitimos ser cheios do Espírito Santo, ele diz ali, né? Renovando sua mente. Como que você faz isso? Venha nas Escrituras, meditando nas Escrituras. Aqui na minha 9:2 diz: eu entendi pelos livros. Foi meditando na palavra de Deus, foi alimentando a visão, que ele percebeu que havia chegado o tempo de Israel ser livre do cativeiro babilônico. Então, havia um cativeiro. Você imagina, toda uma nação estava escrava. E Deus queria libertá-los. E chegou o tempo disso acontecer. E Daniel lendo diz: peraí, chegou o tempo de nós sermos livres. Então, há um monte de cristãos doentes e não sabem que chegou o tempo deles serem curados. Chegou o tempo deles receberem prosperidade. Chegou o tempo deles serem libertos e terem a família abençoada. Chegou o tempo deles serem cheios do Espírito Santo e terem um bom testemunho. Chegou o tempo deles viverem uma vida santa e vitoriosa. Você está compreendendo? Nós compreendemos que isso não é para o céu. Jesus disse na cruz: está consumado, ele já ligou no céu. Agora cabe a nós, pelas Escrituras, compreender quais são os nossos direitos na herança, o qual nós ganhamos gratuitamente em Cristo Jesus, pela obediência e pela morte de Jesus, há certos benefícios e privilégios, ao qual chamamos Novo Testamento, que é aquilo que Jesus, ao morrer, nos dá como família, como herança. Então, o primeiro ponto da fé genuína é que a graça é oferecida. Então, é uma fé que percebe, é uma fé que medita e percebe. Qual é o primeiro ponto que você tem que fazer quando você está passando uma luta? Você tem que ver o que Deus fala naquela situação. Você tem que ter a mente de Cristo naquela situação. Você tem que ver como Deus agiria naquela situação. Primeira coisa, você tem que perceber a promessa. Se você não percebe a promessa, você fica preocupado, você fica nervoso, você fica ansioso, você fica irritado, tá entendendo? Se você não percebe a promessa, você percebe o problema. Se você não percebe a promessa, você percebe os gigantes. Entende? O que é olhando firmemente para Jesus? É meditando a palavra
cantando entre vós com cânticos, salmos e espíritos. Não há melhor maneira de você olhar atentamente para Jesus, Rosana, do que meditar na palavra. Então o que nós vemos que a fé que percebe. Se você não percebe que lá na cruz Jesus te deu o direito de ser cheio do Espírito Santo, saudável, se você não percebe, se você não tem uma fé esclarecida, que percebe que isso te pertence gratuitamente, você vai suportar, tolerar o mal, baixar a cabeça e dizer, é a vontade de Deus. Então qual a primeira característica da fé genuína? É uma fé que percebe pelas Escrituras qual é a vida que nos pertence. Ela tem uma fé esclarecida e ela sabe aquilo que lhe pertence. Ela sabe que para cada luta que nós passamos, há nas Escrituras uma promessa. Não há uma luta que você passe nessa terra, não há uma luta que você passe nessa terra, que não existe na Bíblia uma promessa de vitória em Cristo Jesus. Por isso que diz no Salmo 34:19, né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor dá vitória em. Por quê? Porque para tudo que você passar, existe uma solução. Agora, cabe o quê? Você ter o quê? Uma fé que percebe. Porque a espada do Espírito é a palavra. O que significa? Qual o argumento da nossa oração? O que está escrito. Qual o argumento para não ter fé? Por exemplo, está passando dificuldade financeira. Qual o argumento da tua fé? Mas Filipenses 4:9 diz que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Está vendo? Ali está isso. Ali está a promessa, ali está onde você vai colocar o teu pé na rocha e dizer, não vou cair porque Filipenses 4:19 diz que Deus entende. Ali está a condição para você crer. O argumento da tua fé está naquilo que você conhece das Escrituras. Então o primeiro ponto da fé genuína é uma fé que percebe. Josué é o 6º livro da Bíblia, irmãos. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, 6º livro da Bíblia. Josué 14:12. Então anotou aí? Primeira característica da fé verdadeira é uma fé que percebe. É uma fé que alimenta a visão e percebe a esperança. Agora Josué 14, versículo 12. Josué 14:12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Caleb havia andado com Deus e já havia passado 45 anos que Deus havia prometido para ele uma terra em herança. E agora ele chega para Josué e diz assim, eu estou forte, Deus me sustentou esse tempo todo, eu estou tão forte como no início, há 45 anos atrás. Agora, Josué, dá-me aquele monte. Qual seria a característica da fé genuína? Uma fé que recebe. Primeiro ponto, uma fé que percebe. Segundo, uma fé que recebe. Ora, se a Bíblia, a promessa é graça oferecida, a fé é recebida. Pai, eu recebo. Tanto, amados, que se você ler, não está com a mesma palavra, mas você vai ver que é a mesma coisa. Veja lá em Efésios 6, a graça que recebe. É muito importante, amados, uma fé que apropria. Efésios 6, pegue lá por gentileza, Efésios 6:13. Efésios 6:13. É muito importante nós compreendermos que a palavra é mantimento, é comida, mas é você e eu que comemos. Sabia que eu não posso almoçar com você? Você tem que ter uma fé que percebe o alimento e uma fé que recebe, certo? Fé que recebe. Veja aqui a palavra 13, Efésios 6:13. Portanto, tomai. Você sabia que a armadura te é oferecida, mas é você que toma? Amados, diz que uma criancinha aprendeu assim, e tudo que ela pedisse em nome de Jesus acontecia. Aí ela pegou, tomou banho, sentou na cama e disse, meias, venham para os meus pés, sai do roupeiro e vem para os meus pés em nome de Jesus. Não é simples. A meia está lá, mas é você que vai na meia, pega a meia e põe no teu pé. Aqui está dizendo, tomai toda a armadura. A armadura é oferecida todos os dias, mas quem é que toma ela ou não toma? Porque o livre-arbítrio está aí. Todos os dias a misericórdia se renova, mas ela não é imposta, ela é oferecida. Por isso que nós temos muitos cristãos que nos usufruem herança e nos aqui. Porque existe uma diferença entre graça oferecida e graça tomada. Porque não é que as promessas foram dadas, ela automaticamente
tomá-las por fé. Veja, olha o que diz ali. Jesus não é provisão para a salvação de todo mundo, né, Geraldo? Mas a Bíblia diz em João 12, mas todos quantos são recebidos. Então, cabe a eu você todos os dias, o que, amados? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Porque tem gente que não consegue resistir e desanima na igreja, porque não tomou a armadura. Veja lá. Estais por firmes, veja a palavra aqui, tendo cingidos. O que é tendo cingidos? É tomar e colocar. Novamente a mesma palavra, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida. O que é vestido? Tomar e colocar sobre si a couraça da justiça. E calçado, o que é calçado? Tomar e colocar, aplicar. Veja, o 16, tomando sobretudo o escudo da fé. O 17, tomai o capacete da salvação. Sabe? Então o que é a fé? É uma fé, primeiro, uma fé que percebe. Segundo, é uma fé que recebe. Quando Caleb tomou aquele monte, ele destruiu e expulsou os gigantes. Senhor, eu tomo hoje a tua provisão de Deus. O Senhor me oferece, eu tomo a tua direção e a tua presença. A graça é oferecida, cabe a nós o quê? O ar é oferecido, cabe a nós? Respira, você não tem. Toma. Enquanto você anda com Deus e discorrer em Deus sua justiça, toma. Qual área que você está sendo bombardeado? Tome a previsão de Deus. Toma. Procure nas escrituras e diga, Senhor, eu tomo. E além de tomar, irmãos, vamos ver Marcos 1, 39 e 40. A próximo passo. Marcos 1. Pega a sua Bíblia, Marcos 1, 39 e 40. Contrário, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 39 e 40. E pregava nas sinagogas dele, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Marcos 1, 39 e 40. E aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-lhe o joelho diante dele, dizia, se queres, bem pode limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero ser limpo. O que Jesus fez aqui? Ele aplicou a graça. Qual a terceira característica da fé genuína? Primeira característica, é uma fé que percebe. Segunda característica, é uma fé que recebe. Terceira característica, é uma fé que aplica. E pondo a mão sobre ele, diz, eu quero seja curado. Senhor, eu tomo, Senhor, a tua provisão para esse dia. Eu aplico sobre minha família Atos 16:31. Eu tomo essa unção sobre minha família e eu aplico Atos 16:31, que diz que minha família toda será salva. Senhor, eu tomo, Senhor, essa semana a provisão para o meu trabalho e aplico sobre o meu trabalho essa graça para que tudo vá bem e tudo prospere. Senhor, eu tomo a sabedoria para pregar nessa manhã e aplico agora sobre essa situação. Senhor, eu tomo, Senhor, a saúde que me pertence e eu aplico sobre essa dor na minha perna agora. Eu aplico. Veja, você está recebendo a graça e aplicando. E é claro que Deus confirma. Veja, essas são coisas que você deu. Senhor, eu vou fazer uma prova sobre o tomo da tua sabedoria, das tuas promessas, e aplico sobre a minha mente e creio que o Senhor estará me ajudando e confirmando. Entrega, confia e o mais pergunta. Reconhece o Senhor, Provérbios 13, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que é reconhecer? É lembrar-se do que a Bíblia diz daquela situação. Reconhecer o Senhor é reconhecer o que a Bíblia diz a respeito daquela situação. Compreender, receber, aplicar. Aplique sobre todas as áreas da sua vida. Bombardeie as trevas. Aplique em todas as áreas das suas vidas as promessas, o emplasto, o remédio. Está indo mal nas finanças, Senhor? Eu tomo a provisão do Salmo 23, eu aplico sobre as minhas finanças, digo, finanças, recebam a provisão em nome de Jesus. Esse é o ato profético. Aplicar, agir profeticamente. O Salmo 116, 10 diz assim, eu criei, por isso falei. Então a fé, ela não é fé até que você fale. A Bíblia diz que a fé sem fruto, ele é morto. A fé sem obras é morta. O que é a fé? A fé é crer com o coração e dizer com a boca. Não basta crer com o coração. Se você não disser com a boca, você não está semeando, não está jogando. Porque a característica da fé de Deus, como é que Deus destruiu as trevas? Ele falou. Como é que Jesus destruiu Satanás no deserto?
deserto, ele falou. Em toda situação, como é que Jesus resolvia a falta de pão, a morte, a cegueira? Ele falava a sua fé. Mas para ter isso, ele andava com o Pai de um respaldo, em comunhão com Deus, para o seu coração crer. Ele andava com Deus, tinha comunhão com Deus, e para isso ele tinha uma fé esclarecida, sabia a mente de Deus a respeito da doença, sabia o que Deus pensava a respeito da falta de pão, ele sabia o que Deus pensava a respeito do sofrimento das pessoas, ele sabia o que Deus pensava, e ele chegava ali e aplicava na situação a vontade de Deus, porque isso que diz Mateus 7,24. Que aquele que ouve e executa a minha palavra é bem-aventurado. E que executar é pegar no papel o que é direito, pegar no papel aquilo que Deus está te oferecendo e aplicar naquela situação de trevas a luz que é a palavra, porque a palavra é Deus. Cabe a você, cabe a mim, agir para ti. Veja que o vaso seco só Deus poderia transformá-lo, mas Deus o fez através do que? Disse que é ouvir a Deus, crer em Deus e dizer aos ossos secos: junte-se. Eu vejo que isso é um ato profético. Deus podia livrar Israel de Golias? Podia, através de um homem que andava com Deus, conhecia a mente de Deus, sabia que Deus queria Israel salvo, tinha comunhão com Deus, tinha fé em Deus, tinha experiência com Deus, tinha um feedback, tinha um caminhar com Deus, e quando chegou diante de Golias, ele foi, não foi Deus, foi ele que foi, e ele jogou a pedra. Deus ajudou essa pedra a chegar no lugar certo. Ele agiu profeticamente, mas antes dele jogar a pedra, ele disse: hoje o povo saberá que é Deus em Israel, e o Senhor entregará a sua cabeça. Ele falou, ele semeou, ele creu, ele agiu a sua fé, ele manifestou a sua fé, ele executou a sua fé, ele semeou a sua fé, ele disse, ele deu voz à palavra. Você vai ver que Elias, antes do povo cair, ele disse: ó, hoje todo mundo saberá que é Deus em Israel. Responde a Deus, e Deus respondeu. Moisés disse assim: ó, esse povo egípcio que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Ele levantou o cajado, o mar se abriu. Sabendo que eles sempre agiam, manifestavam, semeavam a sua fé, eles andavam com Deus, eles criam, eles compreendiam a mente de Deus, eles executavam a mente de Deus, e Deus confirmava. Deus sempre confirma a sua palavra, sempre confirma. Às vezes, imediatamente, às vezes depois de 45 anos, não importa. Mas você sabe que semear é conosco e dar o crescimento é conosco. Portanto, semear a palavra é uma coisa maravilhosa. Então, características de uma fé genuína: uma fé que percebe, é uma fé que recebe, é uma fé que aplica e é uma fé que crê na confirmação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela crê. Eu vou falar isso e não vou ser envergonhado, porque eu estou falando a palavra. A Bíblia diz em Marcos 11, 23 e 24: tudo que você pedir em oração, Marcos 11, 23 e 24, tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, te será dado. Primeiro você crê que recebeu, depois será dado. Entre isso, às vezes existe um ponto. Por exemplo, quem te leu esses versículos, Marcos 11, 23 e 24, que diz: se você disser a um monte, ele virá no seu coração, você não verá. Ele disse: se você pedir algo, creia que já recebeu. Primeiro você crê que já recebeu, você não tem aquilo. Aí quando ele tinha nesse versículo, ele estava doente, ele falou: mas como é que age uma pessoa saudável? Ele não fica ali na cama de tarde. Ele creu que recebeu. O corpo dele não tinha reagido ainda. O corpo dele não cooperou: ah, sarei, agora eu creio. Não. O corpo dele continuava doente, porque o reino de Deus não vem com aparências visíveis. Não vem primeiro a situação e depois você crê. Não é pertomé, primeiro eu vejo, depois eu creio. É perto agora, eu não estou vendo, eu não estou cheirando, eu não estou sentindo, mas a Bíblia diz que eu tenho, então eu tenho. E eu ajo como quem tem, e eu falo como quem tem. Aí como é que age uma pessoa que foi curada? Porque se você crê que recebeu, que será? Quando ele agiu como um curado, o corpo dele saiu. Quando você age como um próximo, a prosperidade te persegue. Quando você age e se vê como um ungido, a unção confirma o que você é. Quando você se vê, age e fala como um abençoado, a bênção corre atrás de você. Estava conversando com o meu irmão, que falou: pastor, eu estou meio angustiada. Você acha que isso é falta de fé? Eu falei: não. Isso é que você não tem uma fé muito esclarecida. Não sabe o que te pertence para Jesus. Você está: eu estou angustiado porque eu sinto que eu estou. E Deus está desagradado comigo. Está vendo? Questão da árvore totalmente. A Bíblia diz em Efésios 6 que em Cristo nós somos agradáveis a Deus. Em Colossenses 12 diz que em Cristo Deus nos acha dignos e capazes de merecedor. Então, você está com um pensamento antibíblico, um dado maligno. Quando você pensa fora da palavra, você sofre. Você tem que pensar em mim com a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Então, a angústia era um efeito de uma voz que estava falando o contrário da Bíblia e estava ouvindo. Quando você ouve o contrário da Bíblia, você fica angustiado. Quando você ouve o Espírito do Senhor, você tem paz, alegria e fé. Quando você ouve o Espírito, você fica forte. Quando você ouve vozes que estão fora da Bíblia, você fica angustiado e preocupado. Você entende? A voz do capeta, ela angustia, coloca paz, medo, dúvida. Então, a dúvida vem. O problema não é a dúvida, é as vozes que estão sendo recebidas. Mas quando eu recebo a palavra de Deus, ela produz em mim fé, ânimo, alegria e força. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus te coloca assim, te faz crer. O Espírito do diabo te faz ficar desanimado, preocupado e abatido. Todas as pessoas ansiosas, elas estão ouvindo vozes. E são vozes que falam o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, você é vencedor. As vozes dizem, e agora? Onde você vai para aquela ponta? Está vencendo, chega, está caindo. Não são vozes que competem em nossa mente. E é mais fácil crer na voz do engano, por quê? Porque você está vendo, chegando, tocando. Os gigantes estão aí, o faraó está aí, olha o problema, conta, olha o telefonema. Quer dizer, tudo coopera para que você não creia. O que você tem? A tua fé e a Cristo. É uma guerra, não é? Então, é uma fé que percebe, é uma fé que recebe, é uma fé que aplica e é uma fé que crê. Salmo 106, 12. Então, crer nas suas promessas e cantar nos seus louvores. Colossenses 4, 2. Velando nas suas orações com ações de graça. Por exemplo, você orou um problema, é que não foi resolvido. Lá vai a preocupação. Como é que você vence? Colossenses 4, 2. Agradeça porque já recebeu. Colossenses 4, 2, assim, velem nas suas orações com ações de graça. O que significa? Regue a tua oração. Toda vez que vier a preocupação, mas tem coisa, Senhor, obrigado, porque eu já entreguei isso nas tuas mãos. Senhor, obrigado porque o Senhor já está agindo na situação. Não estou vendo, mas obrigado porque o Senhor está agindo na situação. Veja, isso é Colossenses 4, 2. Velando nas suas orações, regando suas orações ou ações de graça. Toda vez que a preocupação vem, você tem que contra-atacar com adoração. Sabia que a preocupação e a adoração nunca andam juntos? Um crente que adora nunca fica preocupado. Se fica preocupado, não para de adorar. Se você estiver adorando, focando no Senhor, você não vai ver as ondas, não vai acumular. Mas quando você para de contemplar Jesus, adorar Jesus, meditar na palavra de que você é Cristo, aí você começa a ficar preocupado. Você começa a ver o gigante, você começa a ver as suas lutas. É um grande tormento no meditar em Cristo, porque aí você vai ficar vendo só os problemas, não é verdade? Tem crente que vai começar a ver só fala problema. Ele não fala das promessas de Cristo, da presença de Cristo, né? Ele não adora, ele está sempre falando daquilo que já foi vencido na cruz do Calvário, ele está crendo no erro. Espíritos do erro estão bombardeando ele, porque Hebreus 4,2 diz que a palavra não funcionou na vida deles, porque não misturaram a palavra com fé. O que é misturar a palavra com fé? É responder a palavra, atender a palavra e crer, semear e confessar. É agir de acordo. É tomar a posição que Deus te coloca e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É você assumir aquela posição e agir para a glória de Deus. Porque Deus te chama de príncipe e não de escravo. Deus te chama de livre e não de escravo. Deus te chama de capaz e não de incapaz. Deus te chama de mais que vencedor e não de derrotado. Então nós temos que tomar isso aí e dizer, se o Senhor está falando, eu não vou queimar com isso aí. Essa fé que aplica e diz, não pode dar outro resultado. Quando Jesus colocava no enfermo, ele não esperava assim, não, ele não esperava outro resultado, a não ser que tudo obedecesse à voz do Senhor. Ele não esperava outro resultado senão milagre. Quando Jesus chegava para o morto e dizia assim, levanta, ele não esperava outra coisa, senão que tudo obedecesse, porque tudo está sujeito, e Jesus sabia que tudo está sujeito ao Pai, e que tudo obedece ao Pai, e que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, e nós também, amém? Então quando ele pegava no morto, ele não pegava assim como, vamos ver, fazer um teste, não. Ele ia lá dizendo assim, eu tenho autoridade de fui ungido por Deus, enviado por Deus, nomeado por Deus, sou representante de Deus, eu conheço a mente de Deus, eu sei como Deus age, Deus vai confirmar, porque Deus não é mentiroso, não é filho do homem, ele falou, e agora eu vou executar. E quando ele pegava no morto e dizia, levante, ele esperava o quê? Porque é muito importante, amados, que acontece o que você espera quando você ora, o que você imagina quando você ora. Sempre acontece, não o que você quer, mas o que você crê. O que é que você crê? A Bíblia diz Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Está entendendo? O que você espera quando você pega na mão do morto?
A fé é a certeza do que se espera. Ah, pastor, eu não espero nada, disse o irmão. Pastor, que pecado. Tem que buscar o reino de Deus e sua justiça. Você não pode ficar esperando nada. Eu falei, mas Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera. Se você não espera nada, se eu não espero a prosperidade, o que eu espero? Ele vai vir prosperidade. É ou não é? Se você não espera a cura, o que você espera? Não tem como, meus irmãos, você não esperar. Se você não esperar, você não tem fé. Se você tem fé, você espera. Você espera o quê? As promessas. Então, a fé é o que você espera. Quando você põe a mão no enfermo, o que você espera? Ah, eu espero, eu não sei, pastor, o que eu espero, eu não tenho nem ideia. O que você tem que esperar? O que a Bíblia diz? E por amor sobre os enfermos, eles serão curados. Que a palavra se mova e confirme. Vamos se colocar em pé. Foi essa palavra que Deus nos deu nessa manhã.